Meu nome é Rafael, atualmente eu trabalho como desenvolvedor pleno e hoje a gente vai desenvolver uma aplicação bem simples usando o TypeScript e Node.js para entendermos um pouco os conceitos da arquitetura limpa, beleza? Pessoal, antes da gente iniciar, eu vou passar um pouco sobre os conceitos com vocês. Então, deixa eu abrir aqui meu documento. Eu tenho aqui um resuminho da Clean Architecture, tá? Também deixei aqui o livro da arquitetura limpa. Eu também tenho vários outros livros aqui de desenvolvimento de software, tá? A Clean Architecture é um assunto que eu gosto bastante, eu venho estudando aí ao longo do tempo, beleza? Então, decidi que esse vai ser o primeiro vídeo, né? Vai ser sobre Clean Architecture, tá? Pessoal, alguns erros que acontecendo aqui, talvez eu não vá cortar, tá? Porque no dia a dia é assim, no dia a dia do desenvolvimento de software, a gente se depara com vários erros, tá? Então a gente vai resolvendo aqui ao longo do processo, então não vou estar cortando nada, vai ser aqui tudo no improviso, beleza? Então, ao longo aí do tempo a gente vai melhorando, né? Por exemplo, o áudio, a qualidade da imagem, eu decidi que esse ano eu vou criar conteúdo para o YouTube, até para estar compartilhando aí um pouco do meu conhecimento, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou ler aqui um pouco a definição da arquitetura limpa para vocês, beleza? Então, a Clean Architecture é um modelo de design de software proposto por Robert Martin, mais conhecido como Uncle Bob aí também, que visa criar sistemas de software que sejam independentes de frameworks. Então, isso aqui é importante, tá? Independentes de frameworks, fáceis de testar, fáceis de manter e com foco no domínio da aplicação. O objetivo principal da arquitetura limpa é garantir que a lógica de negócio seja mantida separada das preocupações externas, como banco de dados, frameworks e interface de usuário. Então, pessoal, a gente pode resumir isso basicamente da seguinte forma: a gente pode dividir o software em dois elementos principais, tá? Inclusive, isso é uma definição que tem aqui no livro. A gente pode, né, colocar o software em dois elementos principais: as políticas e os detalhes, tá? As políticas vai ser a nossa regra de negócio principal da nossa aplicação, tá? Então é aquela regra que não vai se mudar com facilidade ao longo do tempo, beleza? Já os detalhes é o que é os frameworks, né, o banco de dados. Então as nossas políticas não devem de forma alguma conhecer esses detalhes. As nossas políticas devem ser a regra de negócio mais pura possível, tá? Não deve conhecer framework, não deve saber qual banco de dados a gente vai usar, se vai ser Postgres, se vai ser Mongo, né, se vai ser relacional ou NoSQL, tá? Não devem saber se a gente vai entregar esse software via sistema web ou não, né? Qual servidor a gente vai usar, se vai usar o Express ou outro. Então, é a nossa regra de negócio mais pura possível, beleza? Aqui está a famosa imagem da Clean Architecture que tem aqui no livro, tá? Antes disso, deixa eu até ler o conceito aqui para vocês, que é um conceito bem legal que eu gosto, eu até marquei aqui para mostrar na aula. Que você colocando isso na sua cabeça, você já vai conseguir desenvolver software com uma qualidade bem mais interessante, tá? Deixa eu procurar aqui, ó. Todos os sistemas de software podem ser decompostos em dois elementos principais, políticas e detalhes. O elemento político engloba todas as regras e procedimentos de negócio. A política é onde está o verdadeiro valor do sistema. Os detalhes são itens necessários para que os seres humanos, os sistemas e programadores se comuniquem com a política, mas que não causam impacto algum sobre o comportamento da política. Eles incluem dispositivos de I/O, bancos de dados, sistemas web, servidores, protocolos, tá? Então é basicamente a definição que a gente leu aqui no nosso documento, também está aqui no livro, tá? Então eu recomendo ler esse livro aqui, tá? É bem legal, beleza? Então a arquitetura ela é dividida aqui em camadas, tá? E o núcleo mais interno aqui, né? Que é a camada de entity, que é a nossa política, beleza? Então você vê que tem as setinhas aqui, ó, indo de fora para dentro, tá? Então o que isso significa? Significa que as camadas mais internas não podem ter conhecimento das camadas mais externas, beleza? Então a minha entity não pode ter conhecimento das minhas use cases, as minhas use cases não podem ter conhecimento dos meus controllers, e os meus controllers não podem ter conhecimento dos meus devices, web, UI, DB, tá? Beleza? Então aqui as entities é o que a gente chama de Enterprise Business Rules, né? A nossa use case é a nossa application business rules. Então, ó, presta atenção. As use cases, que eu vejo também o pessoal falando que são regras de negócio, mas ela está mais ligada à regra de negócio
da nossa aplicação em si. Então, eu gosto de definir da seguinte forma, tá? Para não confundir. As use cases, elas vão orquestrar as nossas entidades, beleza? As nossas entities. Então, vamos supor que a gente tem a entity de usuário, beleza? A nossa use case vai orquestrar essa minha entity para criar um usuário novo, beleza? Para validar e-mail, para validar CPF. Então, ela vai estar orquestrando todas essas minhas entities para fazer a regra de negócio em termos ali da aplicação, beleza? A entity é a regra de negócio mais geral, tá? Do nosso negócio em si, não relacionado à aplicação. Não sei se vocês conseguiram pegar um pouco essa lógica aí, tá? Mas a entity é a lógica ali mais pura possível, beleza? Vou tentar dar um exemplo aqui para ficar mais claro de um entity. Vamos supor que a gente tem uma aplicação para a clínica médica, tá? E a nossa principal regra de negócio, a nossa principal entity ali é o paciente, tá? E o paciente, a gente vai ter, por exemplo, uma regra que ele não pode ser cadastrado com dois, não pode ter dois pacientes com o mesmo CPF, tá? Então, essa é uma regra do nosso negócio que não vai se mudar, não vai mudar ao longo do tempo, tá? Então, é a nossa regra mais crua ali possível, beleza? E a nossa use case vai ser, por exemplo, o registrar paciente, tá? O criar paciente. Então, ele vai orquestrar essa minha entity, tá? Vai criar o meu paciente, vai chamar a entity para validar se tem outro paciente com o mesmo CPF, tá? Se não tiver, se tiver, lançar aí uma exceção, não deixar prosseguir, então ele vai estar orquestrando tudo isso, tá? Então, eu espero que tenha ficado aí tenha ficado claro aí para vocês, beleza? Mas de qualquer forma, eu acho que eu vou estar montando esse documento e vai estar colocando na descrição do vídeo, tá? Se não tiver ainda na descrição do vídeo, eu vou colocar mais para frente, mas eu vou tentar compartilhar isso com vocês. Então, vamos iniciar aqui a nossa aplicação. Pessoal, eu criei aqui um setup básico, tá? Com TypeScript, Node.js. Eu estou usando o Node na versão 20. Então, a única coisa que eu instalei aqui foi, obviamente, iniciar aqui, né? Dar um npm init-y, iniciei minha aplicação no Node.js aqui. Instalei o TypeScript, beleza? O TS Node e os types aqui do Node, tá? O TS Node para a gente estar rodando em nossos arquivos TypeScript, não está precisando compilar, né? Nada. E também iniciei aqui a nossa TS config, tá? Então vocês iniciem tudo aí. Para iniciar a TS config, só dá um npx tsc -init, vai estar iniciando aí, ok? Então vamos lá, pessoal. Se a gente for olhar em repositórios do GitHub, em aulas do YouTube, em posts do LinkedIn, cada dev ele organiza sua aplicação de uma maneira, tá? Então não se prendam a estruturas de pastas, tá? Cada dev vai criar sua estrutura de pastas da sua forma aí que quiser, com o nome que quiser, beleza? Então, estrutura de pastas não é arquitetura, tá? Então, eu vou criar aqui da forma que eu mais gosto, beleza? Então, tente entender primeiro o conceito, né? Pensa em dividir sua aplicação em módulos o mais desacoplado possível, tá? Com suas regras de negócio, não tenham contato com detalhes, né? Com frameworks, com bibliotecas. Você pegando esse conceito, pronto, já entendeu a arquitetura limpa, tá? É claro que tem vários conceitos mais avançados que a gente pode estar colocando aí, tá? Até o DDD, a gente pode colocar Variable Object aí, mas não é o objetivo dessa aula, tá? Mas com esses conceitos simples aí, você já consegue desenvolver uma aplicação bem legal, tá? E, e tu não precisa também de muita coisa mirabolante aí, fazer um over-engineer aí pra tudo, tá? E colocar aqui na arquitetura em tudo que tu vê, também não precisa, beleza? Então, como que eu gosto de estruturar minha pasta? Tá? Minha aplicação, tá? Primeiramente, eu crio uma pasta de source, beleza? E eu vou criar aqui, pessoal, uma pasta chamada app, um diretório chamado app e um diretório chamado info, tá? Então, como eu disse, eu gosto de dividir minha aplicação em módulos. Então, aqui em app, eu vou colocar os meus módulos da minha aplicação. A gente vai criar aqui um cadastro de usuário simples. Então, o primeiro módulo que eu vou criar aqui vai ser o módulo de usuários, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu módulo de user, tá? E, claro, uma aplicação grande vai ter diversos módulos aqui, tá?
Então, vamos supor uma aplicação para clínica médica, como eu estava fazendo. Como eu estava falando no exemplo anterior para vocês. Aqui em app vai ter o quê? Vai ter o módulo de paciente, vai ter um módulo de médico, vai ter o módulo de funcionários, tá? Então, eu gosto de dividir minhas aplicações em módulos, tá? Eu acho que fica bem legal e fácil de entender, de ler, sabe, de modularizar. Então, aqui em Use, pessoal, eu vou criar aqui os meus seguintes diretórios. Os controllers, beleza? Vou ter também as minhas entities, tá? Vou ter as minhas use cases, os meus casos de uso. Vou ter também as minhas interfaces, tá? Vamos iniciar o desenvolvimento pela nossa entidade, beleza? Então, nesse momento, esquece framework, esquece servidor, se você vai utilizar Express, esquece banco de dados, tá? A gente tem que iniciar o desenvolvimento sem pensar nessas coisas, beleza? Isso a gente deixa mais para frente, a gente pensa nisso, tá? Eu vou criar aqui também aqui fora, aqui dentro de source, um arquivo chamado index.test, só para a gente estar testando em nossas classes, tá? Então vamos começar aqui pelo nosso módulo de usuário, vou começar aqui pela entity, então vou criar aqui a nossa user, tá? User TS, e vou começar criando aqui a nossa classe, user entity, beleza? Vou colocar aqui o nosso constructor. Tá. E o que que vai receber, o que que nossa user entity aqui vai receber, pessoal? Vamos supor que eu já gosto de iniciar a minha propriedade já direto aqui no construtor. Então eu já coloco aqui, ó, private ID, private ID do tipo number, private vai ter o name também, né, do tipo string, e vou colocar aqui um private e-mail do tipo string, tá? Como boa prática, pessoal, eu gosto de colocar um underline aqui antes do nome das propriedades, tá? Quando ela for privada. Então eu coloco aqui um underline antes. Então isso é uma boa prática para quando as propriedades aqui forem privadas, beleza? Pronto. Feito isso, eu vou estar criando aqui os nossos gets e os nossos sets, tá? Então aqui o Copilot já criou aqui um get aqui para mim. O get ID, vou estar criando aqui o get name, tá? Então vai retornar um return diz.name. Vai ter aqui também o meu get e-mail, tá? Eu não vou completar o get e-mail aqui, porque vamos pensar em uma regra aqui específica do nosso negócio, tá? Quando a gente está criando um usuário e a gente envia um e-mail, a gente precisa fazer o quê? Validar se o e-mail enviado pelo usuário é um e-mail válido, né? Para ele não mandar qualquer coisa ali, beleza? Então, vamos estar fazendo aqui um método, colocar um método privado aqui chamado validate e-mail, tá? Ele vai receber o e-mail, que é um string, beleza? E aqui a gente vai fazer a validação do e-mail. Eu vou criar aqui const com o e-mail regex, tá? E-mail regex. Aqui o meu Copilot até já deu aqui um regex. Deixa eu pegar aqui meu regex, que eu tenho de validação de e-mail. Deixa eu procurar ele aqui, que eu já deixei pronto. Inclusive é o mesmo aqui, Copilot. Pronto. Esse regex aqui tá, vocês encontram em qualquer lugar. Pede pro GPT, pro DeepSeek, pesquisa no Google, você vai achar um regex aí para validar e-mail, tá? Então aqui eu vou estar fazendo a validação, tá? Se ó, esse e-mail regex.teste vai receber o meu e-mail, beleza? Se isso aqui for falso, né? Ou seja, se meu e-mail for inválido, eu vou lançar aqui uma exceção, beleza? Não vou deixar prosseguir, porque o e-mail ele é válido. Então, show me o erro, vou colocar tudo em português. E-mail inválido, tá? Pronto, fiz o meu validate e-mail. Então eu tenho que chamar isso aqui, pessoal, assim que essa minha classe aqui for instanciada, tá? Para já validar o meu e-mail. Então aqui eu já vou estar chamando meu validate e vou estar passando aqui o meu e-mail, tá? Validate e-mail, beleza? Pronto. Então, assim que minha classe é instanciada, eu já valido o e-mail. Se tiver algum erro no e-mail, ele já lança aqui para mim uma exceção. E aqui no meu get de e-mail, tá?
eu vou antes validar o e-mail, tá? Então, validei o e-mail e eu retorno o e-mail. Vou fazer como boa prática aqui também o set, tá? Então, set name, diz.name igual a name, vou fazer o set e-mail. Set e-mail, diz.validate igual e-mail, tá? Então, beleza, pessoal. Tudo pronto, tudo validado. A gente fez aqui a nossa regra principal, tá? Vê que a gente agora não... Até o momento a gente não falou de framework, a gente não falou de nada, tá? Então a gente está fazendo a nossa regra de negócio aqui o mais pura possível, beleza? Certo? Aqui o nosso TypeScript está reclamando, né? Porque o meu ID aqui, eu não atribuí ele, nenhum valor nele, então a gente coloca aqui um read only, né? Porque ele é só de leitura por enquanto, tá? Então eu coloquei um read only só para tirar aqui o avisozinho ali do TypeScript, beleza? Certo. Agora, pessoal, vamos dar uma testada aqui nessa nossa classe, né, para ver se não está com algum erro, se está funcionando tudo certinho. Aqui no nosso index.ts eu vou estar importando ela, tá? Então vou estar importando aqui a nossa user entity e vou estar fazendo uma instância de user entity, tá? Então vou pegar aqui new user entity, vou estar passando aqui um ID, beleza? Um nome, vou pôr aqui meu nome e vou estar passando aqui um e-mail. Então vou colocar aqui Rafael, colocar aqui gmail.com, não é meu e-mail, tá? Só para deixar claro. User entity, beleza? Fechou. Então, vou salvar aqui e vamos vir aqui na pasta, já estou na pasta de source, né? Beleza. Vou dar aqui um ts node index.ts. Espera npx ts node index.ts. Beleza? Vamos ver. Rodou, não deu nenhum erro. Vamos fazer agora um teste. Vou colocar aqui um e-mail que não seja válido, tá? Então, vou rodar aqui de novo minha classe. Vamos aguardar. Ó, pronto, tá funcionando certinho. Lançou um erro, tá? E-mail inválido, tá? Então lançou aqui o meu erro de e-mail inválido porque eu passei um e-mail inválido. Então nossa classe está funcionando bonitinho, beleza? Agora, pessoal, vamos para a segunda camada, que é a camada de use case. Então a gente vai orquestrar agora essas nossas entes, tá? Então, bora lá. A primeira que eu vou fazer, nosso primeiro use case que eu vou fazer aqui vai ser o de registrar o usuário, tá? Então eu vou criar aqui um registrar user.ts, tá? Estou misturando inglês com português, mas não tem problema não. Então vamos dar um export class, registrar user. Deixa eu ver se coloquei aqui meu user certinho. Registrar user, vou criar aqui o nosso construto, beleza? E vamos fazer aqui um método public execute, tá? Que ele vai ser responsável por registrar o nosso usuário, tá? Então o que ele vai receber aqui o nosso execute, tá? Ele vai receber um name e vai receber um e-mail, tá? Um name do tipo string e um e-mail do tipo string, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo usuário, né? Então const, colocar aqui new user e vou buscar aqui, né? Um new user entity, tá? Vou passar o e-mail, vou passar o name e o e-mail. Você vê que ele está reclamando aqui, ó, porque ele está esperando 3 argumentos, né? A gente não passou aqui o ID. Então, eu vou vir aqui na minha user entity e vou deixar aqui o ID como opcional, tá? Deixa eu tirar aqui, como o ID é opcional, ele tem que vir aqui por último. Tá, deixa eu ver aqui qual o erro. Vírgula aqui. Tá, então vou colocar aqui se diz.id, tá? Eu retorno aqui no meu get, eu retorno o meu, caramba, eu retorno o meu ID, tá? E se diz.underline id, eu retorno o meu ID, tá? Só para parar de dar erro aqui, senão eu vou retornar zero, tá?
Depois a gente trata isso aqui. Vou colocar aqui também com o idioma, só para a gente conseguir prosseguir aqui no cadastro aqui do usuário, tá? Então, criei aqui meu novo usuário, passei o name, passei o e-mail, beleza? Vou validar, ele já está validando, né? Na verdade, se esse e-mail aqui é válido, então a partir do momento que eu instanciei aqui essa minha entity, ele já chama aqui através do constructor esse meu método, né, de validar o e-mail, beleza? Então aqui eu tenho que tratar, né, essa sessão. Então eu vou estar tratando essa sessão aqui. Vou dar aqui um try catch e vou dar aqui um throw new erro e vou passar aqui o erro.mensagem, beleza? Ele vai dar um errozinho aqui do TypeScript, né? Erro é do tipo desconhecido, final, então a gente trata aqui dessa forma, a gente passa aqui o s erro, a gente passa aqui como interface de erro, pronto, beleza. Então se essa minha entity aqui lançar um erro de e-mail válido, a gente trata aqui e lança essa exceção, beleza? Pronto, feito isso, a gente pode fazer o que? Salvar o nosso. Então, public, vou colocar aqui async, tá? A gente pode salvar o nosso usuário aí, tá? No nosso banco de dados. Então, a gente vai ter que mandar para o repository, tá? Só que, pessoal, a gente não tem banco de dados agora, a gente não sabe qual banco de dados a gente vai usar, tá? E nem me interessa agora qual banco de dados a gente vai usar, então a gente vai utilizar interfaces para a gente conseguir fazer essas minhas camadas internas comunicarem com as camadas externas, tá? Então, eu vou criar aqui em interface uma interface chamada, deixa eu pegar aqui, vou chamar aqui de user, vou chamar de user.ts, essa é a minha interface, user interface.ts, vai ser um user repository, tá? Vai ser um user repository interface.ts, tá? Então eu vou dar aqui um export interface, deixa eu pegar aqui minha interface, eu vou chamar ela de, eu gosto de colocar um I aqui antes, tá? Então eu coloco tipo I user repository, beleza? E ela vai ter o seguinte método, pessoal, vai ter o método de save, tá? Que vai receber o que? O name, tipo string, que o Copilot já completou para mim. Então vai receber um name e vai receber um e-mail. Tipo string, por enquanto vai retornar uma promise de void, tá? Não vai retornar nada, beleza? E aí agora eu não preciso chamar diretamente aqui o nosso repositório, né? A gente usa a interface. Então o nosso use case está se comunicando com os controllers através de interfaces, tá? Então pega essa ideia, a gente utiliza interfaces para a gente estar comunicando com, a gente usa abstrações para a gente estar se comunicando com implementações concretas, tá? Então pega essa ideia aí também na Clean Search, beleza? Voltando para cá, new user, tá? Agora eu vou colocar para salvar. Então, deixa eu importar aqui primeiro o meu repositório, né? E user, deixa eu ver se eu export interface i user repository, beleza? Aqui, como vai ser só de leitura, vai ser um private read only, tá? Aqui eu vou chamar de user repository, beleza? E aqui eu vou colocar para salvar, pessoal. This user repository save, pronto. Passei o meu new username e new user email. Pronto, tá salvando tá salvando o nosso usuário, tá? Aqui eu posso até retornar, ó, retornar, return o new user, beleza? Posso dar o return no meu new user. Aqui ela pode até retornar um ID, tá? Então, se der tudo ok, ele vai retornar um ID que eu posso pegar aqui no meu new user, setar o meu ID, utilizar aqui eu coloquei o set ID, deixa eu ver, não coloquei, vou colocar aqui ó, o set ID dis.id igual a ID, tá? Não é possível, porque a propriedade é somente leitura, agora eu já vou tirar aqui o read only, tá? É mais só de leitura, atribuir ID,
Tá, pessoal. O problema aqui é porque o meu save aqui está retornando um void, tá? Então, o que eu vou retornar aqui? Vou retornar uma promise de number, tá? Para retornar aqui para a gente o ID. Então, ele retorna aqui para a gente o ID. E aí, aqui na minha entidade, tá? Eu tirei o id only daqui, porque agora a gente tem um set para o ID, que vai receber um ID. E a gente vai setar aqui de novo na propriedade, beleza? E por fim, eu retorno o meu new user. Então aqui a gente vai retornar uma promise de new e user, beleza? Então a gente vai retornar uma promise de new user não, promise de user entity, tá? Fechou, pessoal. Fizemos aqui a nossa use case. Bora testar para ver se deu tudo certo, tá? Então vamos aqui em index.ts, tá? E vamos estar testando agora a nossa use case. Tá? Então eu vou estar importando aqui o nosso import registrar user, tá? E vamos estar aqui instanciando essa classe. Então registrar user igual a new registrar user, beleza? E o que ele tem aqui, ó? Tá dando erro, né? Então ele fala aqui, ó, um argumento era esperado. Não foi obtido o user repository. Tá? No momento a gente não tem repositório porque a gente nem sabe qual banco de dados a gente vai usar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma classe. Então vamos criar uma classe aqui chamada user repositories para a gente testar, né? E a gente vai colocar aqui um método save, beleza? E ele vai retornar aqui o número 1, que é o nosso ID, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui user, nome que vai maiúsculo, o nome da classe maiúsculo, user repository e dar aqui um new e user repository, beleza? Fechou. E aqui a gente pode passar para dentro da classe, né, de registrar use o repositório. Essa entity a gente pode tirar, a gente não precisa mais, porque a gente já testou ela. E ela já vai estar sendo chamada aqui, já vai estar sendo orquestrada pelo nosso registry use. E aí vamos estar testando aqui a nossa regra de negócio como um todo, né? Então vamos dar aqui um npx ts node index.ts. Vamos ver. Calma que eu esqueci de passar alguma coisa aqui. Só acho que eu esqueci de passar os parâmetros, beleza? Então tem que passar os parâmetros. A gente tem que... Eu só instanciei a classe, tá? Não executei aqui o método. Então a gente vai chamar aqui o método execute para justamente, né, criar o nosso usuário. Então perceba que a gente até o momento não utilizou framework nenhum, tá? Framework web, nada. Tá? A gente está só aqui tudo puro, beleza? Então vamos executar aqui agora, tá? O nosso método aqui da nossa classe para criar um novo usuário. Então aqui eu vou pegar o nosso registrar user.execute, beleza? Vou criar aqui um const input, tá? E vou estar passando aqui um name, vou colocar aqui meu nome e um e-mail. E vou colocar aqui rafael@gmail.com. Não é meu e-mail, tá? Então não adianta fazer um vampetaço aí no meu e-mail. Vou colocar meu e-mail aqui. E vou passar aqui o input para dentro de execute, tá? Vamos ver o erro aqui que deu. Tá, vamos lá registrar, porque eu coloquei aqui separado, né? Eu coloquei e-mail e coloquei e-mail. Cara, vamos... deixa eu ver se eu crio. Não, não vamos passar logo direto, eu ia criar. Eu ia deixar só um parâmetro e tipar, mas melhor eu vou colocar aqui. Depois a gente pode mudar isso. Coloco aqui Rafael e vou passar aqui rafael@gmail.com, tá? Beleza? E vamos executar aqui. Vamos ver. Show. Vamos colocar aqui tem um log, ó, para a gente ver se está chegando realmente nessa minha classe aqui, tá? Então vamos colocar aqui console.log usuário criado com sucesso. Beleza, salvei, tá? Vou até colocar aqui. Usuário criado com sucesso. Console.log nome, console.log e-mail. Show. Agora a gente executa novamente. Vamos ver. Ó, usuário criado com sucesso, nome Rafael, e-mail Rafael
gmail.com. Agora vamos passar um e-mail inválido. Ele não deve deixar a gente criar um usuário, tá? Então vamos lá. Perfeito. Ó, e-mail inválido. Então ele lançou aqui a nossa exceção. Beleza, pessoal? Então, ó, observe que até o momento a gente não instalou nenhuma outra biblioteca, a gente está com TypeScript puro, tá? Porque nas nossas regras de negócio, os nossos repositórios, tudo usando abstrações, tá? A gente não instalou banco de dados, instalou drive de banco de dados, tudo aqui criando abstração. Então, a ideia da Clean Architecture é isso, tá? Eu acho que esse vídeo já tá grande demais, já tá meia hora aqui de vídeo, tá? Eu devo cortar algumas partes. Eu acho que eu vou gravar outro vídeo para a gente continuar a fazer a parte de controllers e dos adapters, tá? Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então eu vou estar parando com essa parte aqui agora. E no próximo vídeo a gente faz a parte ali dos controllers, tá? E aí a gente faz um adapter também. Para a gente estar fazendo umas chamadas, umas requisições HTTP aí. Tá testando aí todo o fluxo bonitinho, né? Com um adaptador, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo, então desculpa aí qualquer coisa, qualquer erro. Tem também o nervosismo, né? Eu pretendo trazer outros assuntos aqui para o canal, de outras linguagens também, né? Como Golang, que eu gosto bastante, Java. Então acompanha aí, tá? Se inscreva no canal, dá um like, comenta aí o que você achou dessa primeira aula de Clean Architecture e eu vou estar gravando aí a próxima aula para a gente estar finalizando essa aplicaçãozinha aqui, tá? Eu até acho que até vou fazer a parte do controller, e vou deixar a parte vou fazer o adaptador também, né? E vou deixar vocês finalizarem o resto aí por vocês mesmos, né? Que até aprender mais, né? Então acho que vou fazer assim que fica até legal. Beleza? Então é isso. Valeu.